Fala pessoal, tudo bem? Professor Léo aqui com vocês para mais um vídeo. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos focados no vestibular da Federal, para a gente revisar aqueles temas que mais caem, os mais frequentes, para que você não erre uma questãozinha boba por simplesmente não lembrar. Tudo bem? Importante, galera, se você quiser ter acesso a um e-book contendo todas as estatísticas dos vestibulares, o que mais cai, o que menos cai, e as questões separadas por tema e por conteúdo, clica no link aqui embaixo que você vai ter acesso a essas informações totalmente gratuita em formato de PDF. Tudo bem? Então, bora lá. Pessoal, velocidade das reações é uma coisa muito importante, mas entender os fatores que alteram essa velocidade é mais, principalmente para a Federal. É o que mais cai, é um dos assuntos mais que a Federal mais gosta e é o que a gente vai ver hoje, tudo bem? Só que não adianta chegar e falar os fatores sem você de fato entender a velocidade das reações. Então a gente vai falar da velocidade, o que é, e aí, logo em sequência, vai tratar dos fatores pura e simplesmente, de forma que você não esqueça, beleza? Então, olha só, na velocidade das reações, na cinética em geral, o que a gente precisa estar de olho? Nessa coisinha aqui, ó, na teoria das colisões. Ela é muito importante porque ela que dita e ela é que é o modelo de estudos para a gente entender a velocidade, tudo bem? O que ela diz, pessoal? Que quanto maior as colisões efetivas, maior a velocidade da reação. Como assim? Quanto mais colisões entre os átomos você tiver e mais efetivas elas forem, maior a velocidade da reação. Tudo bem? Mas o que é uma colisão efetiva? Uma colisão efetiva, galera, ela se baseia em ter duas coisas. Uma orientação favorável e energia suficiente. Vou explicar. Veja só, aqui a gente tem uma reaçãozinha que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem bolinha azul, bolinha vermelha, reagindo entre si para formar bolinha azul, bolinha vermelha, bolinha vermelha. Bolinha é um termo interessante porque é como se fosse um modelo de Dalton, tudo bem? É engraçadinho, eu até rio quando falo, mas essa é a ideia de qualquer reação. A gente poderia estar tratando aqui do NO, por exemplo, formando N2 mais O2. Seria exatamente essa mesma coisa. O que acontece, pessoal? Essa reação acontece pelo fato de que a molécula se choca com a molécula que ela está reagindo de forma a formar a molécula que ela é de produto e a outra molécula de produto, beleza? Precisa haver, de fato, um choque entre essas duas moléculas. Uma batida mesmo, como se elas estivessem lá andando de boa, bum, bati e virei outra coisa. Bati e virei outra coisa. Uma colisão efetiva acontece quando você tem a orientação favorável. Como assim? Não adianta nada as moléculas se chocarem se elas se baterem e não formarem o produto necessário. Como assim? Aqui você está vendo que ó, você tem azul com azul, vermelho com vermelho. Tudo bem? Daria certo, porque quando elas se batessem, você ia formar essa estrutura intermediária aqui, ó. Você ia formar um negócio vermelho, azul, grudado com vermelho. Todo mundo junto. Daria certo, seria o pressuposto para formar aqueles produtos. Só que o que acontece? Se você não tiver isso, você teria alguma coisa do tipo assim, ó. Vermelho batendo com vermelho. E aí os azuis estariam aqui, ó. Veja que não há reação nesse caso. Por quê? Porque você formou o vermelho, belezinha, mas o azul não se conectou. Então não adianta. Precisa ter a orientação favorável. As moléculas e os elementos precisam estar numa posição que eles se choquem e consigam formar os produtos que de fato eles querem. Tudo bem? É isso que quer dizer orientação favorável. Simplesmente eles estarem conectados. Veja só, aí a gente tem a energia suficiente. Também, galera, não adianta elas baterem certinha se elas baterem igual pamonha. Fazer assim, bum, bum, bum. Não adianta. Elas precisam chegar e pá, pá, pá. Elas terem uma energia suficiente para que elas se choquem e esse choque consiga ser suficiente para quebrar as ligações que elas já têm e formar novas. Sacou? O que é essa energia? Ela é a energia cinética, simplesmente a energia de movimentação. E ela precisa ser maior que a energia de ativação da reação, que é um conceito que a gente vê lá quando a gente estuda a energia cinética. Energia de ativação é a energia necessária para que a reação aconteça. Você precisa ter uma energia maior ou igual à energia de ativação, para daí, de fato, a reação acontecer. Senão, vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. O maior exemplo disso, galera, é o exemplo da caneta. Pensa só, você quer fazer uma reação que você tem a caneta e a tampa da caneta. Para você reagir, você quer formar a caneta fechada.
beleza? Só que tem duas coisas. Não adianta você fazer assim, ó. Não adianta. Simplesmente não vai. Por quê? Porque ela não tem a orientação favorável. Só que também não adianta você pegar elas bonitinhas, na orientação bonitinha que você tem que ter, e fazer assim, ó. Não adianta. Ela cai. Simplesmente, peraí, voltei. Simplesmente não funciona. Você precisa que tenha a orientação favorável e elas se choquem com energia suficiente, para que daí de fato a reação ocorra. Beleza? É isso que é colisão efetiva. E agora, galera, a gente vai ver os fatores das reações. Eu vou apagar o quadro e já volto. Pronto, apaguei e coloquei os fatores. Veja só, entender os fatores é o que mais importa para o vestibular federal, tudo bem? E é por isso que a gente vai vê-los agora. O que é importante? Vocês têm que lembrar do que eu acabei de falar. Maior velocidade significa maior colisões efetivas. Então, toda vez que eu aumento a quantidade de colisões, eu faço com que haja maior velocidade da reação, beleza? São 5 fatores. Os dois são mais termodinâmicos e os outros dois que têm um aspecto mais físico, tudo bem? Vamos só, veja só. Primeiro fator, a gente tem a temperatura, ok? Quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com a velocidade das moléculas? Ela aumenta. Então, com o aumento da temperatura, eu tenho um aumento da energia cinética média das moléculas. Ou seja, eu vou ter mais moléculas com maior velocidade, agitadas mais. Se elas têm maior velocidade, elas vão ter uma energia maior do que a ativação. Então, eu vou fazer que haja mais colisões efetivas e haja uma maior velocidade. Compreende? Se eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade. Aumentando a velocidade, eu dou mais energia, fica mais fácil fazer a reação, mais colisão, maior velocidade. Tudo bem? O outro parâmetro é a pressão. Agora é um pouquinho diferente. Quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Ele diminui. Veja só, lembra lá de PVRT. Se eu aumento a pressão sobre alguma coisa, o volume dessa coisa diminui. Só que quando eu diminuo o volume, o que eu faço? Eu deixo as moléculas mais juntinhas. Se elas estão mais juntinhas, elas se batem mais. Se elas se batem mais, aumenta a chance de eu ter uma reação efetiva e aumenta a velocidade. Então, olha, com menor volume, eu tenho mais choques significa mais velocidade. Tudo bem? Veja só, isso nunca vai mudar. Mais choques, mais velocidade. Mais choques, mais velocidade. Tudo bem? A ideia aqui é entender o porquê de cada coisa. Na temperatura, maior energia cinética. Na pressão, maior velocidade. Ou na pressão, menor volume. Tudo bem? Agora vem os parâmetros físicos. Como assim os parâmetros físicos? Olha só. A gente tem área de contato, concentração e catalisadores. São coisas que a gente faz com a reação que não são termodinâmicos. São lá a gente mexendo na reação. A área de contato é uma coisa muito interessante. Veja só. Se eu aumento a área, eu aumento as colisões e aumento a velocidade. Por que isso acontece? Se eu aumento a área, eu faço com que haja um espaço maior para as moléculas se chocarem. Então, eu necessariamente faço com que elas se choquem mais. Porque veja só, se eu quero me chocar com outra pessoa, só que eu fico assim, a pessoa só vai me poder chocar aqui. Mas se eu ficar abertão, a pessoa vai me poder me chocar de qualquer lugar. É essa a ideia. Quanto maior a área, maior a velocidade. Um exemplo bacana na sua vida é você cozinhando batata. Você vai cozinhar batata com ela inteira, demora um tempo. Pica ela para você ver quanto tempo demora. Você aumenta a área de contato, aumenta a velocidade. Tudo bem? A concentração dos reagentes é outro parâmetro. Muito legal. Por quê? Porque esse eu posso alterar e vou fazer no meu bel prazer. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a quantidade de choques e aumento a velocidade. Por quê? Veja só, imagina que você está num ônibus, beleza? Tem 5 pessoas no ônibus. Qual que é a chance delas se baterem? De você estar saindo e elas se baterem? Nenhuma? Perto disso. Você pode até ter alguma pessoa que vai na hora da saída vai se bater. Mas dentro do ônibus nada acontece. Agora imagine que você pega esse mesmo ônibus, só que no horário do rush, com 60 pessoas, 80 pessoas dentro do ônibus. Tem gente sentada, tem gente em pé, tem gente de lado. Todas as pessoas estão lá muito juntas. Então elas vão naturalmente se bater muito mais. A chance de você ter um choque ali é maior. Veja, o que mudou não foi o volume, foi a quantidade de pessoas, a quantidade de matéria. Se eu tenho mais pessoas, mais matérias vão se chocar e mais colisões efetivas eu vou ter.
por isso a velocidade. Então, quando aumenta a concentração, maior choque, maior velocidade. Os catalisadores, pessoal, é uma coisa à parte. Eu vou fazer um vídeo porque esse é outro tema que cai bastante, entender o porquê que eles são. Mas a ideia geral é que os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação do sistema, proporcionando outra rota para que a reação aconteça. Com a diminuição da ativação, eu aumento a velocidade, porque daí fica mais fácil as moléculas se baterem com uma energia suficiente para romper essa barreira energética que é a energia de ativação. Tudo bem? Então, bora lá só revisar. Veja só, a velocidade da reação depende da quantidade de choques efetivos. Quanto mais choques, maior a velocidade. Quanto mais choques, maior a velocidade. Tudo isso que eu fiz aqui foi aumentar a quantidade de choques e aumentar a velocidade. Eu posso aumentar a temperatura, que aumenta a energia cinética, posso aumentar a pressão, que diminui o volume, faz com que as moléculas ocupem um menor espaço e se choquem, posso aumentar a área de contato, faz com que as moléculas possam se encontrar mais fácil, aumenta a concentração dos reagentes, faz com que as moléculas, existam mais moléculas e elas se choquem de maneira proporcional com maior frequência. E os catalisadores, que é uma coisa à parte, diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade. Tudo bem? É um vídeo bem rápido, é uma revisão, mas só para vocês lembrarem esses conceitos. Isso aqui cai muito, é importante ficar atento, entender, beleza? Entendeu isso, fica fácil. O mantra aqui é colisões, velocidade. Colisões, velocidade. Belezinha? Até o próximo vídeo, galera. Até mais. Tchau.